amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para continuarmos nesta busca por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que agradeçamos a Deus por mais este momento. É preciso que agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo de autoeducação, em processo de nos conhecermos, em processo de despertar espiritual. Por isso, o Senhor da vida, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos enviou Jesus de Nazaré para nos servir de guia e modelo. Jesus de Nazaré veio à Terra exemplificar a religião do amor, nos auxiliar neste processo de despertar, nos auxiliar neste processo de civilização ou impulsionar a nossa civilização, a nossa humanização. Por isso, agradeçamos também a Jesus e aos seus mensageiros de luz que constantemente estão nos auxiliando em nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se esforçam para nos encontrarmos aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais esta oportunidade, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita ou de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de o Livro dos Espíritos nesta sequência que estamos fazendo de estudos para nos esclarecermos. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos a questão de número 175. Lembrando que aqui nos encontramos não na condição de professor de doutrina espírita, mas na condição de um facilitador em aprendizado. Aqui nos encontramos para aprendermos juntos. Todos nós somos alunos, todos nós estamos em aprendizado com Jesus e com os seus mensageiros. Então hoje a questão de número 175, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Esta questão 175 se encontra na parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. Estamos estudando acerca da encarnação ou das reencarnações nos diferentes mundos. Então, esta questão 175, que se desdobra em 175A, Kardec formulou dois questionamentos. Então, na primeira, na 175, ele questionou da seguinte forma: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Ou seja, quando nós não reencarnarmos mais aqui na Terra, formos habitar outros mundos, formos reencarnar para novas experiências em outros mundos, sejam eles ou estejam eles na condição superior ou em condição inferior à Terra, voltar a habitar a Terra, será que terá alguma vantagem ou tem alguma vantagem para nós voltarmos a habitar a Terra? Então este foi o questionamento formulado por Kardec, ao que os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: nenhuma vantagem particular.
nenhuma vantagem particular tem ou terá para nós habitarmos a terra ou voltarmos a habitar a terra. E aí eles acrescentam que a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Então nós progredimos e progrediremos aqui na Terra como em qualquer outro mundo do universo ou dos universos sem fim. Então, em todo e qualquer lugar, nós alcançaremos este progresso mais ou menos rápido, de conformidade com o nosso pouco ou maior esforço. E aí, na questão 175A, Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca do assunto, questionou assim: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não seríamos mais felizes do que nós estamos ou um dia alcançaremos ou estaremos no mundo espiritual do que aqui na Terra? Ou seja, não seríamos mais felizes em continuando no mundo espiritual sem virmos realizar experiências em corpos físicos aqui na Terra ou em outros mundos? Então este foi o questionamento de Kardec. Não seria mais feliz cada criatura, cada espírito, permanecendo na condição de espírito? É o que os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram assim: não, estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então não seríamos mais felizes em permanecendo no mundo espiritual. Então aqui eles respondem com duas negativas: não, estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então nós precisamos caminhar constantemente, caminharmos para Deus, estarmos em harmonia com Deus, estarmos vivendo e vivenciando as suas leis, as leis de amor, de fraternidade, de justiça. Então é preciso que caminhemos sempre, estando no mundo espiritual ou vivenciando experiências em corpos físicos. É preciso que trabalhemos, é preciso que nos esforcemos sempre para a nossa melhoria. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 175, que se desdobrou em 175A, para chegarmos nos comentários de Miramês, na coletânea Filosofia Espírita. Já estamos no volume 4 de 20 volumes, o volume 4, capítulo 22, que são os comentários desta questão 175 e o seu desdobramento. E este capítulo 22 do volume 4 tem como título Vantagens. Então aqui Miramês, lembrando o questionamento formulado por Kardec acerca de ter vantagem em voltar a habitar a Terra, ele deu esse título a este capítulo, Vantagens. E aí Miramês comenta da seguinte maneira, que não há vantagens para o espírito em permanecer ou voltar a habitar a Terra, se ela não lhe oferecer meios compatíveis com a sua evolução espiritual. Então, se a Terra ou outro mundo para onde formos encaminhados para realizarmos novas experiências, se a Terra ou estes outros mundos não nos ofertarem meios compatíveis com a nossa evolução espiritual, não terá nenhuma vantagem voltarmos ou continuarmos aqui na Terra ou estarmos em outros mundos, porque neste caso a vantagem, conforme nos fala Miramês, é esta oferta
de oportunidade, esta oferta de meios compatíveis com a nossa evolução. É por isto que quando o espírito progride e está numa condição de progresso maior, mais avançado ou mais avançada esta condição do que o ambiente onde ele se encontra, ou seja, o mundo onde ele está vivendo e vivenciando aquela experiência, via de regra, ele é encaminhado simbolicamente falando, ou é atraído magneticamente falando, para outro ambiente compatível com as suas necessidades, ou numa condição de não trabalhar a sua melhoria, e ficar naquela condição de estacionário, e o mundo progredir mais depressa do que ele ou do que nós seremos encaminhados ou atraídos, magneticamente falando, por mundos compatíveis à nossa pouca evolução, a nossa pouca boa vontade em progredirmos. E aí ele acrescenta que às vezes o interesse da alma em ficar vivendo na Terra está sob a inspiração de sentimentos inferiores, mantendo o amor próprio, o egoísmo e a vaidade, nada de interesse universal que o leve à evolução. Então, às vezes, conforme ele diz, o interesse nosso é ficarmos aqui na Terra, sob esta inspiração equivocada, quanto ao amor próprio, quanto ao egoísmo, quanto à vaidade. Mas a maior vantagem, acrescenta Miramês, que a maior vantagem para o espírito é a de crescer. Então todos nós fomos criados para evoluirmos. Todos nós fomos criados por Deus para a felicidade. E esta felicidade nós a alcançaremos, nós a construiremos quando percorrermos todo um espaço, realizarmos toda esta caminhada que se chama despertar espiritual, ou que se chama evolução. Então, assim, ele nos diz que a maior vantagem para o espírito é exatamente o crescimento moral e intelectual. Seja onde for, a casa é uma só, a casa de Deus. Seja onde for, seja aqui na Terra ou em outros mundos, nós estaremos sempre na casa de Deus. É por isso que precisamos trabalhar constantemente esta harmonia com a lei maior, trabalharmos esta harmonia com Deus para estarmos em harmonia com Ele, porque a casa dele é todo o universo, em todo e qualquer ambiente, como sendo um cômodo desta casa, seja um planeta, um orbe, uma constelação, uma Via Láctea, todos estes ambientes fazem parte desta imensa casa de Deus, que é todo o universo, ou o universo sem fim. Afirmam algumas pessoas que sua atual reencarnação é a última na Terra, que não desejam mais a ela voltar. Então aqui ele nos lembra que tem pessoas que fazem esta afirmativa. E aí ele acrescenta que esta afirmativa traduz o desejo de mostrar aos companheiros uma suposta evolução espiritual. Então aqui ele lembra que quando as pessoas falam isto, elas estão querendo mostrar e demonstrar às outras pessoas que estão ali próximas ou à sua volta uma suposta evolução espiritual. No entanto, lembra ele, muitos apontam mundos inferiores para ir, querendo sempre ascender a planetas superiores, esquecendo-se de que ninguém engana a verdade. Então não importa o que falemos, o que importa é a verdade.
E nenhum de nós, ninguém, jamais enganou e jamais enganará a verdade. Outras pessoas, lembra Miramês, que outras pessoas que aceitam a reencarnação dizem que foram essas ou aquelas personalidades que se destacaram no mundo pelos seus grandes feitos. Prestemos atenção neste lembrete que ele coloca aqui, que muitos de nós que já aceitamos a reencarnação, falamos que fomos ou que tenhamos sido em outros momentos personalidades que se destacaram no mundo pelos seus grandes feitos. Quase nunca, lembra ele, que quase nunca nenhum de nós falamos que fomos em um determinado momento, em uma determinada existência, um criminoso, um pária, um mendigo, um escravo, um ladrão, um assassino, um maníaco sexual. Então aqui ele nos fala, ele nos lembra que em muitas situações nós nos vangloriamos de forma mentirosa que fomos em outros momentos pessoas que se destacaram aqui no mundo. Mas via de regra, nenhum de nós falamos que em outros momentos fomos este tipo de pessoa, um mendigo, um escravo, um ladrão, um assassino, um maníaco sexual e assim por diante. Aceitamos, nesse caso, a reencarnação, aceitam, neste caso, a reencarnação para mostrarmos, aceitamos, neste caso, a reencarnação para mostrarmos a nossa vaidade, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, e torcemos a verdade aceitando a inverdade. Então nós desvirtuamos as coisas, nós torcemos a verdade aceitando a mentira. E aí ele acrescenta na sequência da seguinte maneira: consideramos uma felicidade para todos os espíritos, aqui Miramês falando do plano espiritual, que eles consideram uma verdadeira felicidade a todos os espíritos que herdam a terra ou que herdaram a terra, para permanecerem como oportunidade sagrada de consolidar o bem dentro da alma. Sem sombra de dúvida que é uma felicidade para todos nós, mais uma oportunidade aqui na Terra para buscarmos esta consolidação do bem dentro de nós. E a melhor vantagem para cada um de nós é a autoeducação. Conforme havíamos dito no início, estamos aqui nesta escola por graça e permissão de Deus, por misericórdia de Deus, para realizarmos este processo de autoeducação em todos os sentidos. É o aprimoramento constante, é o compreender o sentido do Evangelho como força educadora de todas as criaturas. Então aqui nos encontramos neste processo de consolidação dentro de nós mesmos. Por isto, precisamos nos conhecer, precisamos realizar urgentemente este processo de autoeducação, este processo de aprimoramento em todos os sentidos, este processo de compreender também o sentido do Evangelho do Cristo como força educadora de todos nós ou para todos nós. Não devemos ou não deve interessar ao espírito encarnados saber o que foi antes. Então não deve interessar
o que nós fomos antes, se fomos pessoas importantes, se fomos criminosos, se estivemos ou se já estagiamos na roupagem de um escravo, de um mendigo. Então, assim, ele nos lembra que o nosso maior interesse deve ser a mudança para melhor. Não fiquemos olhando para trás, querendo saber ou querendo descobrir quem fomos em outras oportunidades da nossa caminhada, mas nos esforcemos no aqui, no agora, no hoje, no presente, neste maior presente que o Senhor nos oferta, que é este momento para mudarmos, para nos transformarmos em criaturas melhores, para mudarmos a rota da nossa vida. Então, o nosso maior interesse precisa sempre ser a nossa melhoria. Se você acredita ter sido uma grande personalidade de honestidade inatacável e nesta existência trama a desonestidade, coloca em descrédito a lei, fazendo alguns acreditarem que existe a regressão, que existe o caminhar para trás. Então, se nós nos vangloriamos que em outros momentos nós fomos pessoas que se destacaram na sociedade, em especial pela sua honestidade, e hoje nós não agimos de forma honesta, então nós colocaremos ou estamos colocando em descrédito, esta lei maior, fazendo algumas pessoas acreditarem que existe o caminhar para trás, existe a regressão. Então, assim, ele nos lembra que isto é um verdadeiro absurdo, absurdos dos absurdos. Então, em um momento, nós estávamos na condição de honestidade, de pessoas que se destacaram aqui no mundo pela sua honestidade e hoje não agimos com honestidade, então a lei não é ou não seria perfeita, então não haveria justiça, não existiria o caminhar sempre para frente. Então, assim, ele nos lembra e diz que isso seria o absurdo dos absurdos. Cada espírito deve ser o que é e procurar melhorar todos os dias. Sim, nós precisamos procurar, ou melhor dizendo, precisamos procurar nos melhorarmos todos os dias, sermos o que somos e melhorarmos sempre. Então, procurar melhorar todos os dias, mas enquanto criticar os outros, enquanto vir o mal somente nos seus irmãos em caminho, não passa de um simples ser que pensa, mas não entende ainda os dons que recebeu de Deus para a própria felicidade. Então, aqui ele nos lembra também que enquanto nós estivermos nesta condição de apenas apontarmos, enxergarmos e apontarmos o mal nas outras criaturas, seremos simplesmente seres pensantes, mas não entendemos ainda os dons que recebemos de Deus para a nossa própria felicidade. Então, enquanto nós nos encontrarmos ou estivermos nesta posição de criticadores dos outros, de observarmos e apontarmos sempre o mal dos outros ou nos outros e não enxergarmos esses defeitos em nós próprios, estaremos assim, simplesmente na condição de seres pensantes, mas que ainda não estaremos pensando corretamente, usando a nossa inteligência corretamente. E aí ele segue dizendo que não devemos esquecer
não devemos esquecer de seguir aqueles ensinamentos de Jesus sobre a vigilância. Não devemos esquecer de vigiar e orar para não cairmos em tentações ou em outras tentações ou em tantas outras tentações. Disse o Senhor Jesus: estamos sempre caindo nas tentações até aprendermos a necessidade do bem e do amor, vibrando em nossas vidas permanentemente. Então aqui ele nos lembra que estamos constantemente, continuaremos caindo nestas tentações enquanto não aprendermos a necessidade da prática do bem e do amor, este bem e o amor vibrando em nossa vida. A criatura humana é o que é perda de tempo mostrar o que ainda não alcançou. E o cristão não pode dizer que não aprendeu, pois o Evangelho de Jesus é disseminado em todas as dimensões a todos os que desejam melhorar. Então, oportunidade para o aprendizado, nós já tivemos muitas e ainda continuamos e continuaremos tendo múltiplas oportunidades, infinitas oportunidades para o nosso aprendizado, para o nosso melhorar em todas as dimensões de vida. Também o Espírito não pode encobrir o conhecimento que lhe chega pela força da doutrina dos Espíritos, exemplificado por alguns como sendo o Evangelho vivo na vivência dos que conheceram a verdade. Então aqui nós temos à nossa disposição todos estes ensinamentos e não podemos encobrir o conhecimento que chega constantemente a todos nós, independentemente de querermos, de aceitarmos, de trabalharmos estes ensinamentos, de internalizarmos estes ensinamentos. Nós temos à nossa disposição e sabemos que eles são importantes, são necessários para todos nós, para a nossa melhoria. E aí ele encerra estas reflexões da seguinte maneira: esqueçamos as grandes vidas, a não ser para copiá-las pela força do exemplo, não querendo ser o que ainda não podemos atingir. Então esqueçamos estas grandes vidas no sentido de não nos compararmos a elas, ou dizermos que um dia em outra existência fomos nós quem animamos aquelas figuras, aqueles corpos que o mundo conheceu, a não ser, conforme ele diz, não podemos nos esquecer destas grandes personalidades, a não ser para a nossa melhoria, ou usando como exemplo este esforço de transformação que estas pessoas empreenderam e deixaram como exemplo. Então é por isso que ele diz: esqueçamos as grandes vidas, a não ser para copiá-las pela força do exemplo, não querendo ser o que ainda não podemos atingir. E aí ele encerra que a humanidade é a condição poderosa na vida de quem deseja subir em honestidade espiritual. Então a humanidade é a condição poderosa na vida de cada um de nós que desejamos realmente subirmos, crescermos em honestidade espiritual. Que o Senhor Jesus nos envolva, que o Senhor Jesus nos ampare hoje e por toda a eternidade, e que possamos compreender e internalizar estes ensinamentos. Quero aqui registrar e deixar um abraço fraternal a todos os irmãos e irmãs de jornada que nos visitaram neste momento
Eurípides, Nisley, nossa irmã Vilma Guimarães, nossa irmã Eliane Quaresma, Jaide Rodrigues, e neste caso, em se falando da nossa irmã Vilma Guimarães, é preciso que estendamos o nosso abraço fraternal a ela, a todos vocês que citamos os nomes e outros que estiveram por aqui e que terão acesso a estas reflexões, e aos seus meninos e meninas, digo da senhora Vilma, nossa irmã Vilma, professora Vilma, que todos os meninos e meninas que estudam constantemente com ela recebam todos e todas o nosso abraço fraternal e de imensa gratidão, e também a nossa irmã Maria Goretti. Até breve, em nome do Senhor Jesus.